Pessoal do Policiado aí, né? Vamos dar início ao nosso encontro, pessoal do online também que nos assiste. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo e de Estatuto e estou aqui hoje com vocês para dar início aos nossos encontros, mas só de Direito Administrativo, a parte de Estatuto fica a cargo de outro professor. Eu sempre faço alguns comentários iniciais, breves comentários para que a gente não perca muito tempo, sobre o nosso conteúdo, como é que a gente vai basear as nossas aulas. A gente toma como referência não só o último concurso de inspetor, que tem muito tempo, foi 2012, mas a gente também toma como referência os últimos concursos da Polícia Civil. Então a gente está falando da prova de oficial de cartório, foi em 8 de dezembro de 2013, teve Papilo, que foi 2014, e segundo as informações da Cadepol, a gente tem que tomar como referência de fato os últimos concursos e não necessariamente o último concurso de inspetor. Então a gente vai trabalhar o nosso conteúdo tomando como referência justamente o que foi trabalhado nos últimos dois concursos, especificamente levando como referência o edital de papiloscopista. Então o conteúdo de direito administrativo nesse sentido, ele é gigante, ele é muito grande. O conteúdo é praticamente o direito administrativo todo, para não dizer que é todo, tira uma coisa ou outra. Mas é muita coisa. Quem de repente aqui já estudou para algum concurso público, e eu sei que temos aqui alguns que já estudaram para concurso público, provavelmente nunca viram um edital talvez tão grande assim. Tribunais, Ministério Público, INSS, os concursos têm como conteúdo mais reduzido. O nosso é bem extenso. Então é só para trazer vocês para esse universo do que a gente vai trabalhar. Então, começamos hoje, nas duas primeiras aulas, falando sobre princípios e poderes da administração pública e também sobre a parte de introdução de direito administrativo e organização administrativa. Deixa eu explicar que eu faço uma inversão aqui, que ao longo da minha carreira como professor, eu cheguei à conclusão de que ela é boa, essa inversão. Eu não vou começar com você falando o que é o direito administrativo, introdução e caindo para a parte de administração direta e indireta, que em tese seria o princípio de tudo. Eu te dizer o que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas, dando o conceito de direito administrativo e explicando o que é administração pública. Eu não começo por aí, eu faço uma inversão. Eu começo falando de princípios e poderes da administração, que é um tema que é mais tranquilo, vocês costumam gostar mais, onde inclusive a gente vai falar do poder de polícia, que todo mundo aí tem algum interesse, todo mundo gosta de ouvir falar sobre o poder de polícia. Então a gente vai levar em consideração e fazer essa pequena inversão, mas tudo resolvido hoje. A gente só fala de princípios e poderes na primeira metade e na segunda metade a gente fala da parte de organização administrativa e introdução ao direito administrativo. Beleza? Então, pessoal, materiais aí à mão, a gente vai falar, como eu disse, a gente começa falando de princípios e poderes da administração, mais especificamente eu vou começar falando dos poderes da administração, tá bom? Mais especificamente a gente começa falando dos poderes da administração. Antes, eu vou fazer uma pequena introdução que não está no seu material, que é o seguinte. Existe uma expressão no direito administrativo chamada de regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. O que é esse tal de regime jurídico administrativo, galera? Bom, primeiro é o seguinte, professor, eu tenho que pegar essas expressões aí, tem que pegar essas expressões. Por que você tem que pegar essas expressões? Eu vou, claro, facilitar elas, a compreensão dessas expressões, mas é evidente que ela cai em prova. Então você tem que se adequar a essa realidade. Quando falo em regime, eu tenho aqui algumas meninas na sala, todo mundo pensa logo em dieta, né? Falou em aquela coisa que a mulher está sempre, né? De regime, de dieta. Esquece essa parada, porque na verdade quando você fala assim, todo de regime, você está falando errado. Porque regime está ligado à ideia de regência, de reger. Então quando a gente fala regime jurídico, pensa assim, no cenário do direito que vai reger o quê? A administração pública. Então, vamos imaginar da seguinte maneira. A nossa matéria, o direito administrativo, ele vai se desenvolver num cenário, num palco. E esse palco, esse cenário, a gente vai dar o nome de regime jurídico administrativo. Então, quando você estiver atuando na polícia, você vai estar fazendo parte da administração pública, a tua atuação, ela vai estar submetida a um cenário, que ela vai envolver tanto o cenário do penal como também o cenário do administrativo. Por quê? Porque quando você for lavrar, ou o oficial de cartório for lavrar o auto de prisão em flagrante,
Ele está praticando um ato administrativo, que ele pratica o ato principal e o delegado vai lá e assina o APF. Então isso é um cenário da nossa matéria, onde de um lado você vai ter um particular e de um lado você vai ter o agente público. O agente público ele vai estar exercendo prerrogativas sobre esse particular, tanto que você pode prender uma pessoa. Você tem prerrogativas que você usa sobre esse particular. Então esse é o cenário típico da nossa matéria, onde a gente toma como referência dois grandes princípios. Primeiro, o princípio da supremacia. Supremacia do interesse público. E o outro princípio é o chamado princípio da indisponibilidade. Assim, um breve comentário. Parece até... Vou até olhar para a menina para falar isso, porque fica meio esquisito, né? Falar isso para o homem. Mas o problema não é você, sou eu, parece que está terminando, né? Isso é um I. O problema não é de vocês, o problema é meu, tá? Então estou só pedindo colaboração, que já estou velho para mudar. Então isso é um I, a cola está aqui. O P é diferente, ó. I, P. Então fica todo mundo ciente aí, o problema não é de vocês, eu sei que eu estou errado. Mas fiquem avisados. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Pode não parecer no primeiro momento, mas esses dois princípios aqui eles são quase que opostos, digamos assim. Eles trazem ideias exatamente opostas. Como assim ideias opostas? Vamos pensar. O princípio da supremacia do interesse público determina que o interesse público ele se sobrepõe ao interesse privado. Então é com base nesse princípio que vocês vão atuar como policiais. É com base nesse princípio que a administração pública realiza desapropriações. É com base nesse princípio que se cobra imposto. Porque o Estado, ele quando está buscando o atendimento ao interesse público, e esse interesse público ele é supremo, ele fica forte, ele tem prerrogativas. Então nós estamos diante de um princípio que engrandece, que deixa o Estado forte. Pensa assim, que dá ao Estado uma armadura para ele ter poder sobre a gente. Beleza. Do outro lado, indisponibilidade do interesse público. O que é dispor sobre algo? Isso é uma coisa que no dia a dia a gente fala, né, da ideia de dispor, mas isso é importante que você tenha a noção precisa do que é dispor sobre algo. Dispor sobre algo é, na verdade, abrir mão de algo. Então, quando você diz para uma pessoa que você está à disposição dela, você está basicamente dizendo que quando ela não precisar mais de você, ela diz que você vai embora. E enquanto ela não dispor de você, te liberar, você está ali porque daí vier. Quando a gente fala, portanto, desse princípio da indisponibilidade, a gente está dizendo que o interesse público ele não está ao livre dispor dos agentes da administração. Ou seja, os agentes da administração pública, eles estão presos ao interesse público e dele não podem abrir mão, porque ele é indisponível. Como assim? Um exemplo clássico. Você está dirigindo seu carro, aí você chegou num local, não tem vaga, aí tu vê aquela calçadinha ali, maravilhosa, esperando, doida, pedindo o teu carro para você parar ele ali. Aí você para o carro ali. Aí daqui a pouco, quando você está lá terminando suas compras, alguém fala, ó, o guarda municipal apareceu, está multando todo mundo. Aí você vai lá, pô, seu guarda, desculpa, foi rapidinho, não sei o que, conta uma história triste, fala alguma coisa, aí o guarda vai lá, risca e fala, tudo bem, mas que você não faça isso de novo. A pergunta é, o guarda municipal, ele tem essa competência, ele tem essa prerrogativa, essa possibilidade de abrir mão daquela multa? O que vocês acham? Sim ou não? Não pode. O guarda não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque ele está representando o interesse público. E o interesse público não está ao livre dispor dele. Fazendo um paralelo, seria a mesma coisa que eu dando um cheque sem fundo para você, eu estou te devendo dinheiro. Aí um belo dia eu vou na tua casa contar uma história triste, dizendo por que eu não estou pagando você, etc. E aí você foi comprar pão. Quem abre a porta é a tua irmã, que estava lá te fazendo uma visita. Aí eu te pergunto, conta a história triste para ela, ela bota a mão no meu ombro e fala assim, Igor, você não deve mais nada do meu irmão. Ela pode fazer isso? Por quê? Porque o seu interesse, o seu direito não está livre de dispor dela. É a mesma lógica do guarda municipal não podendo abrir mão. Então chegamos assim de conclusão, de que esse princípio aqui, ele confere aos agentes da administração pública prerrogativas. Porque o princípio da supremacia, ele confere aos agentes da administração prerrogativas, poderes. Já que o interesse público ele é supremo,
Então eu tenho poderes. Eu tenho poder de polícia, eu tenho poder regulamentar, eu tenho poder hierárquico, eu tenho poder disciplinar, os poderes que a gente vai aprender na sequência. E esse princípio aqui, na verdade, enquanto a supremacia é a mãe dos poderes da administração pública, o princípio da indisponibilidade impõe limites à atuação da administração. O princípio da indisponibilidade é, na verdade, a mãe dos princípios da administração. Então, tirando o princípio da supremacia, que dá força, né? Que é a mãe dos poderes, a indisponibilidade e os outros princípios, na verdade, vão limitar a atuação da administração. Então, veja, agora acho que você entendeu com clareza o cenário da nossa matéria. A atuação da administração pública, ela é pautada em poderes. Então, a administração pública vai ter, notoriamente, o destacado ao poder de polícia. Mas, no exercício do poder de polícia, a administração vai encontrar uma série de limites gerais, que são os outros princípios. Por exemplo, eu posso desapropriar o Henrique, porque eu não gosto dele, eu vou simplesmente desapropriar ele só de sacanagem. Eu até posso inventar, eu até conto a historinha para vocês. Eu chego numa localidade para cortar a fita lá de uma escola que foi construída. Quando eu desço da viatura, digamos que eu seja o prefeito de uma cidade, eu desço da viatura. Quando eu olho para o lado, quem é que mora na casa do lado da escola? O Henrique. Henrique é meu inimigo de infância. Aí eu vou, chamo o engenheiro e falo assim, inventa um estacionamento, uma quadra maior, inventa algum projeto para a casa dele, mas eu quero desapropriar ele. Eu posso fazer isso? Não posso. Porque embora eu tenha o poder de desapropriar, como prefeito, como agente público do município, eu tenho essa prerrogativa da desapropriação, pautada no poder de polícia, eu não posso fazer com questões pessoais. Eu estou violando princípios da administração. Vocês conseguem enxergar então esse cenário? Onde de um lado você como policial vai ter a força, você vai ter poder, mas você vai ter uma série de limitações. Ficou claro isso para vocês? Esse então é o regime jurídico administrativo. Introdução feita, a gente agora começa a falar dos poderes da administração. Quem quiser pode anotar aí. Já todo mundo anotou? Então beleza, posso pagar? O pessoal do online é só dar pause, né? Aí, galera, dito isso, a gente começa a falar dos poderes da administração. Que vocês têm um materialzinho de apoio aí sobre poderes da administração. Começa em princípios, aí você vai folheando, o poder está lá no final. Tá? Tá junto do material de princípios. Eu só estou fazendo a inversão. Por quê? Na seara de vocês, os poderes são bem mais importantes que os princípios. Então, eu vou deixar o princípio para a segunda metade da aula, para o final da aula. Aí. Esse é o primeiro slide, que acho que está invertido. Ah, tu foi de trás para frente, né? Não. É mesmo. Esse é o primeiro slide. Esse é o primeiro slide. Tá bom? Aí você tem aí um conceito de poderes da administração. O que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês? Poderes da administração são, basicamente, aquelas prerrogativas conferidas aos agentes da administração para eles conseguirem atingir os objetivos do Estado. E aí a gente tem, essencialmente, 6 poderes da administração. Onde esses 6 poderes da administração, 3 são relevantes. 3 são muito simples. Na verdade, 2 deles são os 2 últimos, a gente já fala ao longo dos outros 3 que a gente vai falar inicialmente. E um deles é muito fácil, que é o poder hierárquico, que eu não tenho nada a acrescentar na tua vida em relação ao poder hierárquico. Por quê? Porque eu tenho certeza que você está aqui no sábado, é porque você está de saco cheio do poder hierárquico que você aguenta de segunda a sexta com o teu chefe. Então a mesma coisa que a iniciativa privada tem, no serviço público também vai ter. Aquela ideia de um chefe que vai dar ordens, que vai rever sua atuação, delegar competência, avocar competência. O poder hierárquico não tem nenhuma pegadinha. Os outros poderes é que merecem consideração. O poder disciplinar, o poder de polícia e o poder regulamentar. Esse aí a gente tem que falar com mais calma. Então eu vou começar com vocês através do poder disciplinar. Pessoal, 2 poderes, na verdade, vão se relacionar aqui, o poder disciplinar e o poder de polícia. A gente começa falando de disciplinar e invariavelmente a gente vai cair para o poder de polícia. Veja bem, poder disciplinar. Ele permite que a gente faça basicamente 2 coisas. Ele permite
as investigações. Professor, investigação da polícia? Não. Investigação de infração, mas você vai entender que não é qualquer investigação. Não é a investigação, por exemplo, que vocês vão fazer, não é inquérito policial. Segura aí que vocês vão entender já já. E a segunda medida que o Poder Disciplinar permite, claro, a aplicação de penalidade. Só que, pessoal, o poder de polícia, ele também permite os atos de fiscalização. E também permite, aí fazendo um paralelo aqui, a aplicação de penalidades. O poder de polícia também vai permitir. Aí fica aquela dúvida. Qual é a diferença, então, entre ambos, professor? Oi? Entendi. Alguém está falando comigo? Não? Os dois permitem a aplicação de penalidade. Agora, qual é a diferença entre os dois? Isso cai direto em questão de prova. Cai com grande frequência. O exemplo clássico de exercício do poder disciplinar é um servidor que comete uma infração, aí a administração instaura uma sindicância, um PAD, e aí aplica a ele uma penalidade no final, de suspensão, de advertência, de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, qualquer que seja a penalidade prevista no teu estatuto. Esse é o exemplo clássico de poder disciplinar. Por quê? Por definição, a diferença entre dois é a seguinte. O poder disciplinar ele permite a aplicação de penalidades àqueles que estão submetidos especificamente ao regime jurídico administrativo. RJA. E aí, obviamente, poder de polícia, a penalidade vai ser aplicada àqueles que estão submetidos genericamente ao regime jurídico administrativo. Repito, hein, pessoal, a diferença básica é, aqui o seu vínculo vai ser específico com o regime jurídico administrativo. A penalidade que você sofrer com base em poder disciplinar. Aqui é quando o seu vínculo for genérico. Expressão também que cai em prova, sabe qual é? Disciplina interna, sujeito à chamada disciplina ou matéria interna da administração. E disciplina externa, no caso do poder de polícia. A questão é muito simples. Ela não é fácil. Isso aqui não é algo assim, ah, beleza, entendi, assim. Mas ao mesmo tempo é simples. É só você construir comigo o seguinte raciocínio. Pode parar de anotar, preste atenção. Você vai se fazer a seguinte pergunta. Eu vou te dando alguns exemplos e nós vamos juntos chegar a uma conclusão. Você vai ter que responder o seguinte. Essa penalidade que está sendo aplicada a esta pessoa, ela é aplicada a um grupo específico de pessoas ou ela é aplicada a qualquer pessoa? É basicamente isso. Se a resposta for a um grupo específico de pessoas, é poder disciplinar, porque aí é um regime específico, tem uma vinculação específica. Se for aplicado a qualquer um, de maneira genérica, aí é poder de polícia, que é algo mais aberto. Então vamos lá, o exemplo clássico. Servidor sofrendo uma penalidade de demissão porque ele praticou uma infração administrativa. Isso é com base no poder disciplinar ou de polícia. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Quem é que pode sofrer demissão do serviço público? Um grupo específico de pessoas chamados servidores ou qualquer pessoa? Só os servidores, não é? Então, a aplicação de penalidade a servidor é poder disciplinar. Exemplo número 2. Uma empresa que tem um contrato com o poder público. Imagina que, por exemplo, a empresa da Omena. A empresa da Omena trabalha com limpeza e ela foi contratada para fazer limpeza da Polícia Civil, das delegacias de Polícia Civil no Rio de Janeiro. E aí, de repente, o serviço está irregular, recebe uma advertência, recebe depois uma multa, por exemplo. Eu te pergunto, isso é uma penalidade sendo aplicada? É uma penalidade sendo aplicada. Quem é que pode sofrer essa penalidade? Qualquer empresa
ou só aquela empresa que tem um contrato com o poder público? Só a empresa que tem um contrato. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. A linha amarela tem um contrato de concessão com o poder público. Segundo a lei de concessão e permissão de serviço público, para você aumentar o valor da tarifa do pedágio, você precisa de quê? Você precisa da anuência do poder público. Então a prefeitura tem que dar o ok dela. A linha amarela vai lá, aumenta o pedágio sem o ok da prefeitura. A prefeitura, pá, penalidade nela porque aumentou o pedágio sem o ok da prefeitura. Eu te pergunto, essa penalidade foi com base no poder disciplinar de polícia? Quem é que pode sofrer esse tipo de penalidade? Qualquer empresa ou só as empresas que têm um vínculo e que foram lá e aumentaram a tarifa sem anuência do poder público? Só quem tem um vínculo, poder disciplinar. Entenderam? Exemplo número 3. Depois eu ajudo vocês a anotarem. Exemplo número 3. Multa de trânsito. Você está dirigindo, pode ser você, servidor, não tem problema não. Está dirigindo o carro e avança o sinal vermelho e sofre uma multa de trânsito. Quem é que pode sofrer multa de trânsito? Só um grupo específico de pessoas ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Caso vocês não lembrem, tem previsão de multas no CTB até mesmo para o pedestre. Eu tenho que falar devagar porque essa palavra sai com dificuldade. Até quem está andando na rua pode sofrer multa de trânsito. Então o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma aplicação geral. E as multas aplicadas com base nele são multas que todos nós somos sujeitos. Dirigindo carro, moto, ônibus, andando na rua. Entenderam? Então é com base no poder de polícia. Porque se é genérico, todo mundo pode sofrer. Esse aí já é o poder de polícia. Quarto exemplo. Um estudante de escola ou universidade pública. Vamos pensar na escola aí. Seu filhinho matou a aula para jogar bola. Aí não foi à aula e foi jogar bola. Aí sofreu uma suspensão na escola. Aí eu te pergunto. Quem é que pode sofrer suspensão da escola? Qualquer pessoa ou só quem tem vínculo específico? Poder disciplinar de polícia. Disciplinar. Quinto caso. Vamos de novo na linha amarela? Já que a gente falou dela, vamos de novo na linha amarela. Linha amarela recebe a visita de um fiscal de rendas do município. Aí ele pede para dar uma olhada na questão lá de recolhimento de imposto e constata que a linha amarela andou sonegando imposto. Aplica a linha amarela uma penalidade. Sanção aplicada. Quem é que pode sofrer esse tipo de penalidade? Só quem tem contrato ou qualquer empresa? Eu digo mais até, qualquer empresa que é pessoa física até. A gente passou agora pela declaração de imposto de renda. Se declarou alguma coisa errada, que ninguém faz isso, né? Declarou alguma coisa errada, pode sofrer penalidade em algum momento. Poder de polícia do Estado. Por quê? Ué, mas professor, mas a concessionária não tem um contrato? Mas aí está o X da questão. Você não tem que olhar para a figura da pessoa. O olhar que você tem que ter não é para a pessoa necessariamente, e sim para a obrigação e o vínculo que ela está tendo com o poder público naquele momento. Quando a linha amarela aumentou o pedágio de maneira ilegal, aí é poder disciplinar. Por quê? A gente está falando de algo que foi cometido em razão da concessão do serviço público, previsto na lei e no contrato de concessão. Diferente de recolhimento de impostos, que é uma vinculação genérica ao Código Tributário Nacional. Todos nós, inclusive como pessoas físicas, temos que pagar impostos. A gente está pagando imposto na nossa roupa. Você está pagando imposto no serviço que você contratou aqui. Tá? Você está pagando imposto nisso também. Você só não sabe, mas você está pagando imposto. Ficou claro isso para vocês? Aí o último exemplo que o aluno é um ser iluminado, né? Uma vez o aluno foi e perguntou assim para mim, professor, e se o cara, olha a coisa, os caras vão complementando as histórias, né? E aí virou exemplo. Professor, e se o cara é aluno da escola e no final de semana ele invade a escola? Eu falei, esse cara tá falando de mim, não é possível, ele deve conhecer a história da minha infância. Porque eu estava numa escola que no final de semana eu pulava o muro da escola para jogar bola. No final de semana eu e meus amigos a gente jogava bola lá na escola pública. A gente estudava, no final de semana todos nós, inclusive eu que era estudante e pessoas que não eram estudantes da escola, todo mundo pulava o muro para jogar bola. Aí quando o cara falou isso eu na hora pensei, eu falei, olha que interessante. Se a gente em algum momento é pego, levado lá para a delegacia, alguma coisa, sofre alguma medida, chama papai e mamãe, aí eu te pergunto, nesse caso, essa medida do poder público é com base no poder disciplinar ou de polícia? Já é de polícia, porque o fato de eu ser estudante no final de semana é irrelevante. Eu estava ali, inclusive, com amigos que nem estudavam na escola. A gente não podia, a gente invadia um órgão público. E aí o poder público tem essa prerrogativa de tomar as medidas necessárias. Aí a disciplina externa é de maneira genérica. Ficou bem claro isso para vocês? Galera, se vocês entenderam isso, vocês estão alguns passos à frente
dos outros candidatos, porque isso aqui é uma coisa que a galera tem dificuldade enorme de compreender e cai bastante. A diferença entre poder disciplinar e de polícia. Então pode anotar aí, e aí quem quiser tomar nota dos exemplos, eu ajudo vocês a anotarem. Tem um lugar aqui, ó. Ali. Consegue aqui? Tem mais gente para chegar? Cara. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu dei do poder disciplinar, só para vocês lembrarem, foi a aplicação de penalidade ao servidor, né, que violou o estatuto. O cara foi lá, por exemplo, e praticou uma infração prevista no Estatuto do Policial Civil, que vocês vão estudar. Decreto-Lei 218. Então, um exemplo. Aí é poder disciplinar. Servidor violando o estatuto. Sofre penalidade, poder disciplinar. Segundo, anotaram aí o primeiro? Isso quem quiser, claro. Segundo exemplo do poder disciplinar, uma empresa que tem um contrato com o poder público e sofre penalidade por violar o contrato. Foi o exemplo que eu dei da linha amarela, que aumentou o pedágio. Empresa que tem um contrato e viola o contrato. Foi o exemplo da linha amarela, aumentando a tarifa do pedágio sem anuência do poder público. Isso é uma cláusula específica de concessão de serviço público. Foi? Terceiro exemplo que eu dei do poder disciplinar foi o estudante suspenso da escola ou universidade. Evidentemente, porque ele cometeu alguma infração, né? Então, repetindo, hein? Penalidade aplicada a servidor que viola o estatuto. Penalidade aplicada à empresa que tem contrato e viola cláusulas do contrato. E penalidade aplicada a estudante de escola ou universidade pública. Aí são exemplos agora do poder de polícia. A multa de trânsito. Exemplo do poder de polícia. A multa de trânsito. Segundo exemplo. Multa por recolhimento indevido de imposto. E aí, tanto faz se o imposto ele foi mal recolhido indevidamente por uma pessoa física ou qualquer pessoa jurídica, né? Então, multa pelo recolhimento indevido de imposto. Foi até aquele paralelo que eu fiz. Pode ser a própria linha amarela, que no primeiro exemplo aumentou a tarifa, né? Violou o contrato. Mas já no segundo exemplo, no poder de polícia, se ela recolhe imposto indevidamente, só nega e sofre penalidade, já com base no poder de polícia. E o último, exemplo, penalidade a particular que invade órgão público. Foi o exemplo que eu dei de que o cara pode até ser estudante da escola, mas no final de semana ele invade o órgão público, não faz diferença. Tá certo? Posso apagar aqui no quadro agora?
Vamos lá. Já que a gente começou a falar de poder de polícia, vamos concentrar nele agora. Primeiro vamos fazer um acordo. Esquece a tua atividade, esquece tiro, esquece arma, esquece sangue, esquece prisão, esquece essa parada toda. Apesar da expressão polícia, o poder de polícia é muito mais amplo do que você está imaginando. Ele é muito maior do que você está pensando. Tá? E poder de polícia são os últimos slides do teu material de poderes da administração. Tá? O que você tem que saber sobre o poder de polícia? Olha só, o poder de polícia, por definição, e está no teu material, você não precisa anotar, é a prerrogativa que o Estado tem, que os agentes da administração têm, para restringir ou limitar direitos ou propriedades em prol do interesse público. Então você pode pensar em milhões de exemplos sem nem passar pela polícia propriamente dita, a corporação. Por exemplo, qual o direito mais básico do trabalhador? Segundo a tal de Isabel, há muitos anos atrás, ela assinou um documento aí que você não pode trabalhar de graça. Qual o direito mais básico do trabalhador? Salário. Receber salário. Por quê? Se você trabalhar e não receber salário, a Isabel disse que não pode. Escravidão, isso. Então você tem que receber. O direito mais básico de todo trabalhador. O que o Estado faz? Impõe um limite, uma restrição ao teu salário, na fonte. Ele vai lá e ó, uau, imposto de renda. Isso é poder de polícia. Aliás, todos os impostos são poder de polícia. Porque a lógica é, todo mundo tem direito, tem o livre-arbítrio. Eu posso trabalhar, eu posso comprar as coisas, sim, mas o Estado impõe limites. Olha, em cima de várias coisas eu vou cobrar imposto e você vai ter que pagar. Por quê? Eu estou impondo limite, uma restrição, um direito seu em prol da coletividade. Afinal de contas, se o Estado